ter, a partir deste momento, a palestra com o tema Economia do Mar. Quero convidar a subir ao palco o palestrante arquiteto Dalmo Vieira Filho, ex-superintendente do IPHAN Santa Catarina, um dos idealizadores do Museu Nacional do Mar. Dalmo Vieira Filho é natural de Curitiba, arquiteto e urbanista e especialista em conservação e restauro de sítios e monumentos históricos pela UFBA, IPHAN, Unesco e também ele que é cidadão honorário de São Francisco do Sul. Bem, agora boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpas antecipadas para a mesa, porque eu vou precisar, eu tinha compromisso às 3h30, então sair antes do final. O Ângelo me pediu para fazer essa colocação. Na verdade, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre dois assuntos que sempre foram nossa predileção. O patrimônio, de um modo geral, particularmente o patrimônio das cidades, e o segundo assunto é, digamos, o mar. Esse recurso. Acho que esse aqui também é melhor. O mar, esse meio, esse contexto que o Brasil tanto, digamos, deixa de lado. Bem, e nesse aspecto do uso do mar, a gente teve a nossa atenção despertada para dois pontos principais. Um deles é o chamado patrimônio naval, uma decorrência da criação do Museu Nacional do Mar aqui. A gente constatou que o Brasil é o país mais rico do mundo em diversidade de barcos tradicionais. Nenhum país tem jangadas, canoas, saveiros, com essa exuberância do Brasil, quase todos ameaçados. Bem, mas o outro ponto é o uso do mar e o potencial social e econômico decorrente do uso adequado do mar. E muito em conversas, em contatos inicialmente com o Amir Klink, personagem que tanto tem ajudado aqui o Museu do Mar, a gente foi desenvolvendo ideias, objetivos e metas relacionadas a esse tema do lazer náutico. A primeira questão, eu acho que seria em relação também a contraposição com a questão ambiental. Né? Será que o lazer náutico ele é a priori prejudicial ao meio ambiente? O que nós constatamos foi que alguns dos países que mais cuidam da sua natureza, e a gente poderia citar aqui, não sei, Canadá, Estados Unidos, a Itália, a Holanda, a França nem se fala, a Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, são os países em que a atividade náutica é mais proeminente, onde ela é mais presente. Na Suécia, a relação, acho que entre habitantes e barcos é de 1 para 2. E parece que na Nova Zelândia é maior ainda. Bem, então, em princípio, nós consideramos que essa questão ambiental, ela, no mínimo, poderia ser enfrentada. Né? Ela mereceria ser enfrentada. Aí, o segundo passo é o da vocação. Porque, quando a gente fala no Brasil, com 8.000 quilômetros de litoral, com todas as fronteiras fluviais, lacustres, a gente pensa sempre em milhares de metros, de quilômetros, né, disponíveis para atividades de lazer. E, na realidade, não é bem assim. Por exemplo, todo o litoral norte do Brasil, do Ceará até o Amapá, ele tem problemas muito sérios de correntes, de relações de marés muito altas. Maranhão, por exemplo, uma grande extensão da Baía de São Marcos fica a seco durante a maré baixa. Não existem ilhas, nem no litoral norte elas são raras, um pouco mais afastadas do continente, mas no nordeste praticamente não existem ilhas, com exceção das ilhas distantes, como Fernando de Noronha. As praias têm as linhas de recife de coral, são praias mais abertas, não são as enseadas que nós temos aqui em Santa Catarina. O grande lugar, talvez os grandes lugares com vocação para a náutica, seria o trecho Rio-São Paulo, com uma extensão do rio até ali a região de Búzios e Cabo Frio, o litoral de Santa Catarina e, pontualmente, o recôncavo baiano.
aquela região da Bahia até mais ou menos Porto Seguro. No restante, nos outros lugares do litoral, é muito difícil ter um barco e usar um barco. Uma vez em João Pessoa, no Natal, conversando sobre isso com um grupo lá de velejadores, uma pessoa, eu tenho barco, meu pai já teve barco também. Meu pai teve o 4º veleiro de Santa Catarina. Então a gente começou a navegar a vela com acho que 5, 6 anos de idade. Meu pai era dono do Diana, o 4º veleiro. Pois bem, e eu tenho agora veleiro também há mais de 30 anos, lá em Florianópolis. E esse rapaz, eu não lembro se Natal ou João Pessoa, ele disse assim, olha, aqui tem que gostar muito de velejar. Eu perguntei, por quê? Está vendo aquela barra ali? É a barra, aquela saída, acho que João Pessoa. Estou vendo. Se eu saio com o meu barco por aquela barra, eu só tenho 2 lugares para ir. 3 dias eu chego em Fernando de Noronha e 4 dias eu chego na Bahia, em Salvador. O resto é praia, não é praia que eu posso chegar perto com o barco, eu posso ficar só navegando no barco e distante da terra. Ora, é difícil para qualquer pessoa. Então, não é verdade que o litoral do Brasil é um litoral propício à navegação de lazer, e particularmente à navegação a vela. E nós teríamos esses 2 trechos. Rio Santos é uma maravilha. Centenas de ilhas enseadas de todo tipo, Santos, Ubatuba, Ilha Bela, Ilha Grande, Paraty, Joatinga, mas tem um problema, tem pouco vento. Todo mundo que tem veleiro lá se queixa do sujeito anda mais a motor do que a vela. O outro litoral é o catarinense. O litoral de Santa Catarina tem várias vantagens, além de ser um litoral relativamente recortado. Uma velha questão estratégica que sempre aparece com Santa Catarina. Nós estamos entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Consequentemente, São Paulo, Rio e Buenos Aires. Todo sujeito que tem um barco no Rio da Prata, e os argentinos têm uma das flotilhas importantes do mundo, e alguns velejadores também importantes do mundo, o sonho deles é navegar em Santa Catarina. A começar, talvez, pelo mais ilustre dos navegadores argentinos, que é o Germán Frez. O Germán Frez é uma geração de navegadores e construtores de barcos argentinos. A primeira vez, o Germán Frez construiu um barco em 1934. Veio ele e um amigo navegando de Buenos Aires ao Rio de Janeiro. Ele foi parte da tripulação da primeira regata Buenos Aires-Rio, também nos anos 30. Nessa primeira viagem, estava se iniciando essa questão das navegações de longo curso. O litoral era completamente desconhecido. Eles já era capotar um pouco o veleiro. Era um veleiro relativamente pequeno, 26, 27 pés, na década de 30. Mas, desde então, o que acontece? Há um trecho temível ali no litoral gaúcho, né, com ventos constantes e tal. Isso isola um pouco os gaúchos, os argentinos. Mas a maior dificuldade é a questão de escala. É como a gente guardar um barco, aonde deixá-lo em segurança. Muitas vezes as pessoas me telefonam, sabem que eu gosto disso, e perguntam assim, não, eu queria comprar um veleiro. Aonde é que eu deixo em Florianópolis? O que eu respondo? Das duas uma, você vai ter que comprar um título no Yacht Clube Veleiros da ilha. Quanto é que custa? 30, 40 mil reais. Vai precisar pagar uma mensalidade e vai ver se eles vão conseguir lugar para colocar o seu barco. Qual é a outra opção? Pode deixar em Santo Antônio. Mas não é desabrigado? É. O Vento Sul entraria com tudo. No ano passado, 3 veleiros foram quebrados numa entrada dessa de frente fria em Santo Antônio. Não há nenhum outro lugar. Todas as enseadas e proteções da ilha de Santa Catarina e adjacências ou são voltadas para o norte ou para o sul. Quer dizer, o sujeito que é dono de barco, que tem um barco lá, ou não dorme quando venta o vento norte, ou não dorme quando venta o vento sul. Nós não temos infraestrutura. Ao Yacht Clube Porto Belo, são 200 sócios, aí para ser sócio vai custar uns 200 mil. Eles não têm interesse nem de receber as pessoas, nem de ter novos associados. O GIC, aqui no fundo da Bahia, é um Yacht Clube pequeno, com dificuldade de acesso.
Bem, a gente começou a ver o potencial que isso tem. E aí, um exemplo para a gente em Santa Catarina é o Rio de Janeiro. Paraty, hoje, a gente falou na Flip, mas a grande atividade econômica em Paraty é a navegação de lazer, que mantém o ano inteiro, porque a pessoa que tem um barco na água, lá em Paraty, ela vai várias vezes por ano a Paraty, leva os seus amigos, no segundo dia já vai querer jantar num restaurante, né? Precisa de gelo, de camarão, alguns amigos ficam nas pousadas, né? Vivem à noite ali naquela região. O Amir Klink é proprietário de uma marina em Paraty, só para barcos na água, vagas molhadas, 250 barcos. Ele me fez uma pergunta assim: Paulo, quanto é que você acha que a nossa faxineira, que trabalhava ali para a gente, quanto é que ela está ganhando na minha marina? A minha? Não faço ideia. Quando você está falando 10 mil reais? Não, ela está ganhando 30 mil reais. De que jeito, amiga? É muito simples. Ela fez um contrato com 60 barcos. Ela limpa os barcos uma vez por semana, abre sempre em dias de sol, fotografa lá o nível do óleo, a bateria, manda para os proprietários e cobra 500 reais de cada um deles para manter o barco limpo. No dia que você vai chegar, ela põe gelo, ela deixa tudo em ordem, dobra os lençóis e tal. Fez 630 mil reais mês. Aí o Amir diz assim: eu sou, ele dizendo, o maior empregador de Paraty. Porque em volta da minha marina gravitam sujeitos que lidam com motores, com eletrônico, com vela, com fibra de vidro, com mobiliário, né? Com uma série enorme de trabalhos especializados. O fulano de tal saiu do banco, acho que era do Bradesco, e foi trabalhar mergulhando, limpando fundo de barco. Ele faz quando quer, faz o horário dele e ganha muito mais do que ganhava no banco. A gente teve a possibilidade de fazer algumas viagens olhando isso, particularmente na França, em Portugal, na Espanha e na Itália. O que dá para dizer? Por exemplo, na França, que hoje é o grande país náutico do mundo. E uma coisa interessante para os brasileiros, os portos de lazer da França, há 40 anos atrás, estavam também abandonados, porque já havia necessidade de construir novas instalações portuárias. Os portos antigos não tinham calado, iam ficando abandonados. Quando aconteceu uma coisa curiosa, que os franceses gostam muito, que é ganhar dos ingleses. O Éric Tabarly, o grande navegador francês, britão, ganhou a regata Transat, uma das primeiras regatas solitário, travessia do Atlântico, ganhou do inglês Chester. A partir disso, os franceses começaram a vivenciar uma verdadeira epidemia pela vela. Há mais de 20 anos, todos os lugares naturais onde se poderia colocar uma marina na França foram esgotados. Eles começaram a trabalhar em grandes investimentos, e aí mais impactantes. Tem marinas em La Rochelle, por exemplo, de 2.000 barcos. A gente viu algumas imagens de um flare. Essa atividade deriva para coisas como as escolas de mar, para a gastronomia. Eles têm uma associação poderosíssima na França. As maiores indústrias de construção de barcos, as maiores regatas saem da França. Bem, a Espanha, baseada no rei João Carlos, era um velejador. E ele bolou uma coisa interessante. Ele construiu, no litoral espanhol, uma sequência de portos de lazer, de marinas. Me parece que a cada 25 ou 30 milhas, de maneira a estimular e dar segurança ao velejador. Acontece um negócio, rasga uma vela, perde o motor, tem toda uma série de lugares onde o sujeito pode sair com a sua família, sem falar em Ibiza, em toda aquela região ali do Mediterrâneo. E a Espanha, hoje, também tem milhares e milhares de embarcações que agora já as pessoas nem compram, elas se cotizam, alugam os barcos. Né? Bem, mas uma coisa que movimenta milhões, que dá trabalho, que faz com que as pessoas se aproximem do mar, né? Que vejam as estrelas, que convivam com a natureza. E a gente começou a pensar aqui em Santa Catarina, então, num projeto, que seria o projeto de desenvolvimento da navegação de lazer no litoral de Santa Catarina.
esse projeto teria 3 vertentes. No primeiro, só um deles dependeria de investimento público. Nós tentaríamos interessar o governo do Estado para a oportunidade, num prazo X, de 10 anos ou de 15 anos, de trabalhar na proteção das barras de alguns rios estratégicos em Santa Catarina, como seria o caso de Tijucas, que era o grande porto dos anos 30, e onde a barra assoreada, com 50, 60 centímetros, não permite mais a entrada e saída de embarcações um pouco maiores. Em Biguaçu, a gente passa uma ponte por cima da BR-101, embaixo daquela ponte tem 8 metros de calado. E na barra em Biguaçu tem 50 centímetros, quando rebaixa. Então, a gente poderia escolher a Barra do Sul, talvez ali em Palhoça, Tijucas, Biguaçu, 5 a 6 saídas de rio, foz, onde se faria uma proteção para permitir um canal onde as embarcações pudessem entrar e sair. Esse seria uma faceta. Seria mais complexa porque envolve recurso público. A outra era estimular investimentos privados. E nesse caso é importante lembrar que a gente tem uma marina hoje em dia, marina em Itajaí, no Sacro da Fazenda, e em Camboriú. Até o Tedesco, pensaria que hoje, o jogo do Tedesco. São 2 marinas privadas grandes, cada uma delas hoje em dia com 200 e poucos barcos. A de Itajaí, você sabe, recebe a escala da Volvo Race, a regata de volta ao mundo, a Fórmula 1 das competições de vela, junto com a Copa América, para Itajaí, já pela 3ª vez. Uma coisa muito interessante que envolve a cidade inteira, um espetáculo. Itajaí fica em todas as manchetes do mundo esportivas durante a passagem da Volvo, e já garantiram, acho que será uma das poucas cidades que, por 4 vezes consecutivas, receberá a passagem da Volvo. Então, nós temos 2 marinas. Quando trabalhamos em Florianópolis, nós selecionamos 3 lugares, ou a Beira-Mar Norte, ou a Via Expressa Sul do continente, ou uma extensão do Veleiros da Ilha, para também ter uma marina pública em Florianópolis. Então, nós temos 2 privadas e uma encaminhada a empreendedores interessados em Florianópolis. E nós imaginamos que São Francisco do Sul, preferencialmente junto ao Museu do Mar, e Porto Belo, ali junto da Pioneira da Costa, seriam 2 hipóteses de ter essas escalas muito definidas. São Francisco seria estratégico, primeiro porque é a única que permite o modelo europeu, onde a marina pode estar no centro da cidade, convive com a cidade, ela não fica um pouco mais distante, um pouco mais fora, como acontece até comparativo. Aqui, os barcos parariam junto ao museu. Num complexo portuário, que é o que se faz no mundo, a gente tem o porto de contêineres, o porto de grãos, né? A parada dos navios de turismo, e poderia ter o porto de lazer junto ao museu. As consequências dessa marina, vamos chamar assim, desse porto lazer para São Francisco do Sul, estando nessa região, próxima a São Paulo, Curitiba, Blumenau, né, Joinville, Jaraguá, eu acho que são extraordinárias. No Yacht Club lá em Santa Catarina, no Veleiros da Ilha, sou sócio há mais de 20 anos, alguma coisa perto de 20% dos sócios já são paranaenses. Imaginem aqui. Quer dizer, eu acho que 100, 200 barcos aqui em São Francisco, 50, 60 seriam daqui mesmo, de São Francisco do Sul, mas muita gente passaria a ter essa embarcação. Bem, mas aí esse projeto tem ainda um 3º ponto, que talvez seja o mais interessante. Junto dessas marinas tradicionais, nós imaginamos uma coisa chamada Projeto Poitas. Sabe o que é uma poita? É um bloco, normalmente de concreto, né, 2, 3 toneladas, que é fixado no fundo do mar, ligado a uma corrente e com uma boia em cima. Então, uma embarcação, ao invés de jogar a sua âncora, que é sempre uma coisa mais, pode ser arrastada pelo vento e tal, ela simplesmente amarra o cabo na poita. E fica muito mais segura se essa poita for revisada como precisa ser. Nós imaginamos fazer uma associação com os pescadores tradicionais. Aí nós estaríamos falando de enseada, de paulas, da armação de Itapocorói,
talvez Pissarros ou Itajuba, de Zimbros, lá de Gancho, do Dr. Celso Ramos, de Campo Grande, da Armação da Piedade, ali no sul, Pinheira, até Laguna, passando por Garopaba e Imbituba. Cada um desses lugares teria de 10 a 15 poitas. E o Estado se encarregaria de divulgar o programa e fazer uma capacitação local. Como é que funcionaria? Uma embarcação de Paranaguá sabe de São Paulo, sabe do programa e resolve então vir a Santa Catarina, ou da Argentina. Essa comunidade está chegando em Palmas. Ela entra no canal 16. Olha, estou chegando aqui e tal, tal. Vocês têm uma poita? Tem. Qual é o tamanho do barco? 30 pés, 50 pés. Bem, então vai ser a poita tal. Quanto custa para ficar por dia? X. O senhor vai precisar de vai e vem? Vai deixar o barco, vai ter segurança à noite? Precisa de gelo, de mecânico? Tem alguém, precisa de um antitérmico? Em suma, prestar serviços para essa rede que faria com que Santa Catarina assumisse uma posição realmente de atração das pessoas que têm barcos entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Isso também estimularia que muitas outras pessoas, numa proporção... Por exemplo, esse final de semana, foi um dia espetacular. Né? Nós navegamos na Bahia Norte da ilha de Santa Catarina. Passamos por dois veleiros. Sexta, sábado e domingo. Tá? Tinha alguns outros parados ali, no Tinguá e tal, mas o mais comum é a gente sair e no máximo encontrar... Quer dizer, nós subaproveitamos esse litoral. Então, qual é o estágio atual? Nós formatamos uma espécie de texto desse projeto e a ideia é apresentá-lo aos candidatos ao governo do Estado, para ver se, de alguma maneira, eu também pedi para falar com o secretário de Cultura, nosso amigo Valdir Brandowski, é interino, mas ele está na secretaria, para a gente conversar um pouco sobre essas ideias, de agregar ao nosso litoral uma atividade de relação com a natureza, né, de desfrutar do vento e de criar uma atividade econômica, inclusive nessa parceria com as comunidades tradicionais ao longo do litoral. Era isso que eu queria trazer. Obrigado.